Depois de tudo que vimos até aqui, algo muda de forma muito sutil. A estrutura foi construída, a organização foi estabelecida, os gestos foram ensinados. Tudo está funcionando. E é exatamente nesse ponto que a porção começa. Existe uma expectativa natural aqui. Quando tudo está certo, a tendência é pensar que agora tudo vai simplesmente continuar. Mas não é isso que acontece. O texto introduz um elemento novo. Não é mais construção, não é mais início, não é mais organização. É outra coisa. Essa porção é chamada de oitavo. E isso não é apenas uma contagem. 7 é ciclo. 7 é repetição. 7 é aquilo que pode ser organizado, aprendido e sustentado. O oitavo não é continuação. O oitavo é aquilo que aparece quando o ciclo já foi completo. É como se depois de fazer tudo o que podia ser feito, algo ainda faltasse. Não por erro, mas porque existe uma parte da realidade que não pode ser reproduzida. E isso muda completamente a leitura. Até aqui, o movimento vinha muito claro. Agir, organizar, construir e depois repetir. Se observarmos os ciclos das porções, isso não está solto. Foi sendo construído passo a passo. Primeiro, o agir, o rompimento, a saída, o movimento inicial. Porção 22 e 23, quando a libertação começa a se transformar em civilização. Depois, o organizar, leis, limites, direção. A estrutura começa a ganhar forma e sentido coletivo. Depois, o construir. A estrutura coletiva se materializa. O espaço, a organização, a vida comum tomando corpo. E então, repetir. A disciplina, a manutenção. Porção 25. Manter o fogo aceso, sustentar o que foi construído. Ou seja, não foi aleatório, foi um processo. Agora, o texto muda. Agora aparece um limite. Nem tudo responde ao esforço, nem tudo se resolve com mais estrutura, nem tudo depende de fazer melhor. E isso não é abstrato. Isso é muito concreto. Quem vive no campo entende isso com facilidade. Você pode preparar a terra, você pode organizar o plantio, cuidar do ciclo, mas não decide a chuva. Existe um ponto em que a vida não responde ao controle. E é exatamente aqui que acontece o episódio mais delicado da porção. Duas pessoas se aproximam. Elas participam da estrutura, elas conhecem o sistema, elas estão dentro do processo. E ainda assim, algo dá errado. E isso não é um erro simples, não é falta de formação, não é desobediência direta. É desalinhamento. A tentativa de acessar algo legítimo fora da posição correta. E aqui aparece um ponto importante. Observe como isso confirma que essa leitura é estrutural. Porque isso
conecta diretamente com o que vimos no vídeo sobre os dois tipos de transmissão. Existe a Mesorá, que é uma transmissão interna, contínua, preservada dentro do povo de Israel. Ela não é apenas conteúdo, ela é identidade, continuidade viva. E existe a transmissão noética, que não é herança interna, mas acesso responsável. E aqui entra a experiência humana, porque todo mundo já viveu isso em algum nível. Quando você tenta acessar algo real, mas fora do tempo, fora da maturidade ou fora do lugar. Não é que aquilo seja proibido em si, é que você ainda não está posicionado corretamente para aquilo. E isso gera ruptura. Essa porção mostra exatamente isso. Não é ignorância, é desalinhamento. E isso revela uma coisa muito importante. Não basta fazer o certo, é preciso estar no lugar certo, dentro da estrutura. Aqui vale parar um instante, porque aqui entra diretamente uma lei noética. E isso mostra o quanto a leitura, essa leitura, faz diferença. Se você não viu a aula sobre leitura estrutural, vale muito assistir, porque sem isso, tudo isso aqui vira apenas informação. Mas quando você entende a estrutura, isso vira vida. Existe uma lei simples: não consumir a vida enquanto ela ainda está viva. Parece algo distante, mas não é. Essa lei estabelece um limite fundamental. Nem tudo que existe está disponível para uso imediato. Existe tempo, existe processo, existe respeito pela vida. E isso não é só biológico, isso é estrutural. Quando a gente ignora isso, a gente começa a viver de forma inconsciente dentro dos ciclos. E aqui entra algo muito importante dentro da minha metodologia. Essa lei se conecta diretamente com educação do campo, agroecologia, transversalidade entre rural e urbano e a própria transição agroecológica. Por quê? Porque tudo isso gira em torno da mesma base: reaprender a respeitar os ciclos da vida. A vida não é produção imediata, a vida é processo. E quando isso é ignorado, o resultado é exploração, ruptura e perda de equilíbrio. Mas quando isso é respeitado, surge outra coisa. Um movimento mais consciente, mais integrado, mais alinhado com o funcionamento real da vida. E isso não é teoria. Isso acontece dentro do próprio corpo humano. Só que a gente não vê. Se a gente visse todos os processos acontecendo dentro do corpo, talvez a gente tivesse muito mais cuidado com a forma de viver. Essa lei, no fundo, não é limitação, é orientação. E existe um ponto que vale observar aqui. Dentro de Israel, essa relação com a vida é levada a um nível ainda mais profundo. Existe uma preocupação real com aquilo que é consumido. Não só no sentido físico, mas também no sentido de alinhamento com a vida. E isso envolve desde vegetais, laticínios e principalmente animais.
Existe o cuidado, existe critério e existe responsabilidade. E por isso, inclusive, existe um sistema próprio de certificação dos alimentos. Não como formalidade, mas como parte de uma relação consciente com aquilo que sustenta o corpo e a vida. E aqui fica até uma reflexão. Quem dera isso pudesse, de alguma forma, dialogar mais com as nações, porque o acesso a uma alimentação mais consciente, mais equilibrada, mais alinhada com os ciclos da vida, isso não beneficiaria apenas um grupo, isso beneficiaria a todos. E talvez esse também seja um dos caminhos de retificação, ou melhor, de reorganização mais consciente da vida humana. E aqui a porção abre um ponto muito sensível. Existe uma parte da vida que não depende de você. E isso não é uma falha, é uma condição. Você pode preparar, organizar, sustentar, mas não controla tudo. E é exatamente aqui que se conecta um ponto que vamos desenvolver melhor na playlist dos conceitos. Noah, o básico em ordem. E será os chamados festivais noéticos. Enquanto dentro de Israel existem momentos que fazem parte da própria Mesorá, ou seja, da memória viva de um povo, para nós, noéticos, esses mesmos momentos precisam ser compreendidos de outra forma. Não como repetição histórica, mas como alinhamento com os ciclos da realidade. E esse ponto específico do ciclo está ligado a algo muito profundo. Um recomeço que não vem do esforço humano. No curso que fez parte da minha formação noética, isso aparece como o chamado Ano Novo das Águas, o julgamento das águas. E isso faz muito sentido aqui, porque a água representa exatamente aquilo que sustenta a vida, mas não pode ser controlada. Você depende dela, mas não governa ela. E talvez esse seja um dos maiores ajustes internos. Saber agir sem achar que tudo depende da sua ação. Nem passividade, não é ficar esperando a vida acontecer, não é atravessar os ciclos de forma inconsciente, não é deixar o tempo passar por você sem perceber o que está acontecendo. A realidade tem ritmo, tem movimento, tem ciclos. E viver sem perceber isso é viver desconectado do próprio processo da vida. Mas também não é controle absoluto. Não é tentar dominar tudo. Não é se apropriar de estruturas que não pertencem a você. Porque existe algo muito importante aqui. Existem formas de viver esses momentos que pertencem a uma herança específica. No caso de Israel, como dito antes, isso é a Mesorá. Transmissão interna contínua e viva. Não são apenas práticas, não são apenas rituais bonitos, não são expressões culturais superficiais. São parte de uma herança própria. E tentar reproduzir isso fora desse contexto não gera alinhamento, gera distorção. Por isso, segundo os próprios legisladores, existe um caminho diferente para os noéticos: observar esses momentos de forma estrutural. E isso não é só válido, não só é válido, é necessário. Porque esses ciclos existem, independentemente de percepção, independentemente de cultura. E mais do que isso,
Não estamos falando de um único momento. Existem pelo menos 4 pontos dentro do ciclo anual que marcam esses movimentos. E ainda um quinto ponto, que hoje já aparece de forma mais ampla entre as nações. Um momento ligado ao cuidado com a vida, com a terra, com o ambiente. E se Deus quiser, nós vamos aprofundar isso juntos nos próximos conteúdos. Então, o ponto aqui é simples, mas profundo. Nem passividade, nem apropriação, mas posicionamento. Até aqui, os ciclos pareciam repetição, mas agora fica claro. Não é repetição, é aprofundamento. O mesmo gesto não significa a mesma coisa depois que a consciência mudou. O 8º não é outro ciclo. É o mesmo ciclo em outro nível. E isso não pertence a um tempo antigo, nem a um grupo específico. Toda a estrutura humana passa por isso. Organização, funcionamento, estabilidade. E depois, o limite aparece. Na cidade ou no campo, em sistemas grandes ou pequenos, sempre existe esse ponto. Quando fazer mais já não resolve. Essa porção não fala sobre começo, ela fala sobre o que acontece depois que tudo parece estar certo. O ponto onde a estrutura encontra o limite. O ponto onde o controle encontra a dependência. Um ponto onde o humano percebe que não é o centro absoluto do processo. Se nos ciclos anteriores a pergunta era como organizar a vida, aqui a pergunta é: o que você faz quando nem tudo depende de você? E talvez seja exatamente aqui que começa um tipo diferente de maturidade. Não aquela que constrói, mas aquela que reconhece o limite sem abandonar a responsabilidade.